Bom dia, eu sou a professora Camila Santin de Moura, leciono matemática e hoje nós teremos uma aula sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que vem a ser a trigonometria? É o estudo da geometria do triângulo, né? Então, envolve as medidas laterais e suas medidas angulares. O principal estudo que a gente tem no triângulo retângulo diz respeito ao Teorema de Pitágoras. Ele fala o seguinte para nós: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos olhar ali ao triângulo retângulo na nossa esquerda, tá? Eu tenho duas medidas junto ao ângulo de 90 graus. Essas medidas são denominadas catetos, e aqui no Teorema de Pitágoras, elas vão se chamar B e C minúsculos. Frente ao ângulo de 90, eu tenho a maior medida do triângulo retângulo, tá? Que é a hipotenusa. Ela vai se chamar aqui no teorema como a letra A minúscula. Então, é sempre importante no triângulo retângulo você identificar essa letra A, essa hipotenusa, tá? Que é a maior medida. Então, traduzindo isso daqui matematicamente, nós teremos a fórmula A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quando Pitágoras foi estudar, ele utilizou como valor de cateto o número 13 e o número 4. Ao aplicar isso na potenciação, ele obteve 9 mais 16 ali da fórmula, né? Então, a malha quadriculada está representando o quadrado desses números, tá? Quando ele somou 9 mais 16, ele obteve 25. Veja a malha quadriculada sobre a hipotenusa, dando essa ideia de soma, tá? A conta não acabou aí, porque eu tenho A ao quadrado igual a 25. Eu tenho uma potenciação que se resolve, tá? Junto com esse número. Porém, eu preciso passar com a operação contrária, tá? O contrário de potenciação é raiz quadrada. Então, eu fiquei com hipotenusa igual raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, essas foram as medidas, os valores numéricos que o Pitágoras utilizou lá quando ele definiu aquele axioma do Teorema de Pitágoras, ok? Prof, mas onde a gente pode ver isso daí na prática? Então, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras para estar calculando a distância entre leitos de rios. Ele está muito presente, a trigonometria, na construção civil, tá? Então, ali na questão dos telhados, das treliças e tesouras, tá? É muito comum a gente ver e relacionar em exercícios de altura de escada. Também foi muito utilizado lá na navegação, tá? Vejam ali, tem um instrumento que se chama astrolábio, né? Que utilizava a trigonometria. Consigo aplicar para grandes distâncias, então, no sentido ali, calcular a distância Terra, Lua e Sol, e também tá lá na saúde, tá? Essas ondas ali embaixo são ondas de exame eletrocardiograma, o exame do coração. Também vemos a trigonometria. Gostaria que se atentassem a essa imagem, é um gabarito do pedreiro, então o pedreiro recebe lá o projeto, tá, da casa, ele faz a medição prévia lá no terreno e constrói esse gabarito de madeira ao redor. Ele utiliza o esquadro, tá ali o desenho representativo do esquadro, tá, para conferir as suas medições. Isso faz com que ele tenha certeza que as medições estão corretas e que as paredes vão ficar alinhadas, assim ele pode dar início ao seu trabalho, tá? Por que eu trouxe esse exemplo? Para que vocês vejam que o pedreiro aplica trigonometria e triângulo retângulo todos os dias no seu trabalho de forma intrínseca. Temos também outras medidas importantes aqui no triângulo retângulo, tá? Então, ao traçar uma reta pontilhada lá do ângulo de 90 graus em sentido à hipotenusa, nós vamos estar traçando a medida H, que é a medida da altura, ok?
Essa medida transforma nosso triângulo retângulo em outros dois triângulos retângulos e todos eles são semelhantes entre si. Quando eu tenho essa divisão de triângulos, eu acabo que tenho outras duas medidas, M e N, que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Todas essas medidas nos dão relações métricas, tá? E a gente vai conhecer agora. Então, a primeira relação fala o seguinte: o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desses catetos sobre a hipotenusa. Então, traduzindo matematicamente, olha em vermelho ali de quais letras esse axioma está falando, tá? Se eu estou falando de cateto, cateto B e cateto C, então eu vou ter duas fórmulas. O quadrado deles vai ser igual ao quê? Ao produto. Produto é multiplicação. Então, eu vou ter uma multiplicação que envolve a hipotenusa pela projeção desse cateto. Então, a projeção ou é M ou é N de nariz. Vejam bem, quando estou falando do cateto C, eu vou fazer referência à projeção M, tá? Observem ali no triângulo, porque é essa medida que diz respeito àquele triângulo formado ali a partir da segmentação da altura. E quando eu estou falando de cateto B, eu falo da projeção N de nariz. A segunda relação nos diz o seguinte: o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Novamente, na imagem, temos em vermelho de quais letrinhas essa regrinha está falando. Então, traduzindo matematicamente, nós vamos ter a fórmula h ao quadrado igual m vezes n. A terceira relação fala o seguinte: o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Então, nós temos ali catetos B e C se multiplicando através da ideia de produto que ele fala na regra, né? E posterior temos a multiplicação da hipotenusa pela altura. E a quarta e última relação métrica do triângulo retângulo fala o seguinte: a medida da hipotenusa é igual à soma das medidas das projeções dos catetos sobre ela. Então, olha ali em vermelho de quem que eu estou falando. Basta eu somar as projeções MN para que eu tenha a hipotenusa. Então, eu gostaria que vocês agora observassem. Eu tenho 6 relações, 6 medidas aqui no triângulo retângulo. 2 catetos, uma hipotenusa, 2 projeções sobre a hipotenusa e uma altura. Basta que eu conheça numericamente apenas 2 delas. Desde que eu saiba aplicar todas aquelas fórmulas que a gente falou anteriormente, você é capaz de conhecer todos os valores de medidas de um triângulo retângulo, ok? E outra coisa, na matemática a gente pode brincar com as fórmulas, tá? Então não é porque o A veio isolado que você só vai poder conhecer o A, não. Você pode conhecer qualquer valor dentro da fórmula, por exemplo, tá? Então a nossa aula de hoje seria isso. Muito obrigada pela atenção, até uma próxima.